Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais esse estudo, Pai. E te pedimos que o Espírito Santo nos dirija para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. O nosso estudo de hoje é fé. Fé é crer para ver. Está em Hebreus 11, do 1 ao 7, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Então, uma frase tem ecoado na minha mente. Quando tivermos fé, mais fé do que dúvidas, nossas vidas tornarão mais fáceis. Quando tivermos mais fé do que dúvidas, nossas vidas se tornarão mais fáceis. Somente através da fé podemos crer que Deus é eterno, onisciente, onipotente, infinito, todo-poderoso, único, que com a sua palavra ele criou todas as coisas que existem no céu e na terra. Somente pela fé. Porque nenhum homem viu a criação. Tudo que as pessoas estudam no colégio são teorias de homens que nasceram agora há pouco tempo, 100, 200 anos atrás, criaram teorias sobre a criação do universo. Mas nós temos em nossa mão a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Para colocarmos nosso nome na galeria dos heróis da fé, temos que ter uma fé como Abel, que apresentou uma oferta a Deus excelente. Abel, ele creu em Deus e prestou uma oferta com o melhor que ele tinha para Deus.
Deus se agradou da sua oferta e não agradou da de Caim, porque Caim apresentou uma oferta qualquer, que não era de coração, que era apenas, vamos dizer, um ritual, uma prática que ele ouviu de Adão e Eva que deveria ser feito. Mas ele não tinha a fé de Abel. Caim não tinha a fé de Abel. Tanto é que ele sentiu inveja por Deus ter aceitado a oferta de Abel e não a dele, e matou o seu irmão. Foi o primeiro homicídio que aconteceu em toda a história da humanidade. O primeiro, porque Abel agradou a Deus, ele não. Então, ele sentiu raiva, ciúme, inveja e todas essas coisas que às vezes nós sentimos e que não agradam a Deus. Sempre tive em meu coração que deveria ter uma fé como a de Enoque, que agradou a Deus de tal forma que Deus o levou junto para si. Enoque não viu a morte. Eu gostaria de voltar ao meu passado, há uns 8 anos, e sabendo o que sei hoje, começar do zero, servir a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração, não perder tanto tempo como eu perdi. Eu fui aceitar a Jesus aos 23 anos. E mesmo assim, foi depois de ter cometido muitas coisas que desagradavam a Deus. Eu gostaria muito de ter andado com Deus desde a minha infância. Uma fé como a de Noé nós precisamos ter também. Deus mandou que ele fizesse a arca e disse que ia chover e ia destruir a terra. Que ele deveria colocar a sua família e colocar um animal de um casal de cada animal que existe na terra. E Noé fez isso sem questionar. Ele obedeceu, crendo que Deus estava falando com ele a verdade e que o que Deus falou realmente iria acontecer. Devemos lembrar também de Abraão, Moisés, Isaque, Israel, Josué, dos juízes, dos profetas, e de muitos outros do Velho Testamento. Devemos lembrar também, no Novo Testamento, dos apóstolos, de Paulo, Maria, de Marta, Lázaro, do mulher samaritana, de Jairo, do cego Bartimeu e também de muitos outros do Novo Testamento. Pessoas que viveram pela fé e praticaram atos de obediência a Deus e de amor a Deus e não questionaram. Às vezes acontecem muitas coisas na nossa vida que nós perguntamos a Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. Eu sou um servo seu, eu vou na tua casa, eu entrego dízimo, eu dou oferta, eu tenho um cargo na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Mas Deus, ele tem um propósito em cada coisa da nossa vida. Deus é onisciente.
Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus sabe o que está fazendo. Disso nós não podemos duvidar. Nós temos estudos anteriores detalhados sobre a onisciência, onipotência, onipresença, que você pode consultar. E nós teremos alguns estudos que nós iremos citar estes, os atributos de Deus, a sua essência, Deus como o ser supremo do universo. Deus não nasceu e Deus não vai morrer como os falsos deuses da mitologia e as entidades que as pessoas hoje adoram. Romanos, capítulo 1, fala que o homem preferiu a mentira do que a verdade e preferiu adorar a criatura ao invés do Criador. Tudo que existe foi Deus quem criou, mas o único que merece toda honra, toda glória, todo louvor, o qual nós devemos nos ajoelhar diante dele e pedimos perdão pelos nossos pecados e reconhecer que ele sabe o que está fazendo, é Deus. Deus, ele é tudo, está acima de tudo. Também precisamos ter fé para acreditar que a Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo. Sem fé, nós não vamos conseguir acreditar nas coisas que estão aqui escritas. Muitos cientistas, arqueólogos, eles tentam, alguns comprovam a existência de Deus e tudo o que aconteceu no Velho Testamento e no Novo. Outros tentam buscar o porquê e tentar responder coisas que eles não têm condição de responder, por mais inteligentes que eles sejam. Eles nunca vão alcançar o propósito de Deus em cada coisa que Deus fez. Somente pela fé nós podemos acreditar. Em Hebreus 10, 28 diz, 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus, ele não se agrada dos servos dele, ou dos cristãos, ou dos membros de uma igreja. Ser membro da igreja não quer dizer que a pessoa é um verdadeiro servo de Deus, que ela crê realmente em Deus e que ela tem em Jesus o seu único e suficiente Salvador. Como dissemos no estudo passado, o Evangelho é para os humildes, as pessoas que reconhecem que sem Jesus Cristo elas estariam destinadas ao inferno, ao sofrimento eterno. Somente os humildes vão reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus veio da forma mais simples que existe. Ele não tinha palácios, não tinha carro do ano, não tinha ouros, riquezas.
Ele usava como travesseiro uma pedra, se vestia como qualquer um outro do povo, comia igual a todo mundo, e ele fala que ele veio para servir, não para ser servido. Que aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Olha que coisa magnífica. Aquele que quiser ser o maior, deve ser o servo. Jesus Cristo, quem disse isto, ele viveu isto. Por isso que as pessoas soberbas, elas não conseguem aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que deixou a vida eterna e veio morrer como uma pessoa simples pelos nossos pecados. Elas não aceitam isso. Inclusive, os judeus ainda esperam o Messias, porque eles esperam alguém que venha comandar um exército e libertar Israel e fazer Israel a nação mais poderosa do mundo. Mas não é assim que a Bíblia relata. As profecias, principalmente em Isaías, falam de uma pessoa simples, que levou sobre si as nossas dores, que foi rejeitado e desprezado. E assim foi Jesus. E hoje também muitas pessoas desprezam Jesus, o Evangelho, por causa de falso testemunho do ser humano. Eles julgam o cristianismo pela nossa vida. E isso tem afastado muitas pessoas, porque existem muitos falsos testemunhos de pessoas que fazem parte das igrejas. Então, somente pela fé você pode acreditar que Deus falou que o universo veio a existir. Que Deus fez todos os milagres que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento. E ainda faz milagres hoje. Muitos milagres. Somente pela fé você vai acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela nos traz tudo aquilo que nós precisamos para seguir um caminho dentro da vontade de Deus. Hoje nós vemos políticos e pessoas de má fé querendo arrancar páginas da Bíblia, mudar textos e dizendo que a Bíblia ela traz violência, homofobia, abuso sexual. Não. Todas essas pessoas, elas leem a Bíblia, mas não entendem que Deus está no controle de tudo. Apesar do homem cometer tantas atrocidades, tantos pecados, tanta maldade, Deus está no controle de tudo. Quando nós pregamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não queremos obrigar ninguém a ser um membro de igreja. Porque a pessoa tem que tomar uma decisão. Ela tem que decidir por ela mesma. Não é o pai dela, nem a mãe dela, nem o amigo, nem o patrão, nem o político que vai tomar essa decisão por ela. É uma decisão pessoal. Ela tem que crer dentro do coração dela e na mente. Ela tem que fazer uma decisão segundo o entendimento, não por obrigação. As
pessoas que frequentam uma igreja por medo, elas não conhecem a Deus e nem a Jesus Cristo, e muito menos o Espírito Santo. Porque Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. A essência dos três que são um é o amor. Então, nós pregamos o Evangelho para que você conheça a verdade. Jesus Cristo disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade. A mentira só leva o homem a cometer mais erros. Então leia a Bíblia de coração aberto. Peça ao Espírito Santo que venha te orientar naquilo que você precisa aprender. A verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, como diz João 16. Então, busque a verdade. Busque conhecer a Deus em seu entendimento e seu coração. Que Deus esteja contigo e possa lhe conceder gratuitamente a salvação através da fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais esse estudo, Pai. Graça te damos por esta pessoa que vai ouvi-lo, seja hoje, amanhã, daqui a 10 anos, mesmo depois que eu fui embora para junto de ti, que ela ouça esta mensagem e venha fazer uma decisão, Pai. Abençoa as suas necessidades, abre as portas de emprego, cura os enfermos e fazes maravilhas para que o seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.